Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje são pessoas babacas intituladas, aquelas que se acham donas do mundo e de todos. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Parentes com direito acham que merecem mais do que meu filho adotivo. Para contextualizar aqui, devo dizer que sou um engenheiro de TI com relacionamentos familiares tóxicos. Cortei meu pai e meus tios e tias, mas mantenho contato com meus primos e seus filhos, que de alguma forma trato como meus, pois não tive nenhum e sou filho único, portanto é o mais próximo que cheguei. Sempre priorizei o sucesso sobre os relacionamentos, por isso estou solteiro e, ao longo dos anos, senti que os filhos dos meus primos não eram meus, portanto, queria criar um dos meus. Levei algum tempo, mas finalmente adotei uma criança de 8 anos, já que geralmente envelhecem fora de um orfanato. Adoro a experiência de criar um filho, mas tive que lidar com alguns direitos de meus primos. Acontece que de vez em quando costumo gastar algum dinheiro viajando com meus primos e seus filhos, mas este ano, por razões óbvias, preciso economizar dinheiro para comprar todas as coisas que meu filho precisa, e estou planejando em ir grande, o melhor do melhor que eu poderia pagar. Acabei de explicar isso aos meus primos e disse a eles que este ano nossa viagem juntos será cancelada. Eles não disseram nada, então pensei que eles entenderam toda a situação. De qualquer forma, eu queria que meu filho se socializasse com os filhos dos meus primos, então convidei todos para uma festa de confraternização, depois de cerca de 2 meses, quando meu filho se sentiu confortável o suficiente, e de alguma forma todas as crianças ficaram tão bravas e se recusaram a brincar com meu filho. Ele apenas se sentou em um canto e tentou não chorar, mas chorou. Acabei de conversar com as crianças e elas disseram que ele não fazia parte da família e que eles merecem mais, pois ele é adotado e eles, como minha família, tinham direito a ida aos parques da Flórida. Fiquei em choque e perguntei de onde eles tiraram isso, e eles me contaram como seus pais disseram a eles que o motivo de eu ter tirado nossa viagem era meu filho, que vem da rua e nem é da família. Eu estava furioso, então disse a todos para irem embora. Eu tive uma reunião de Zoom apenas com meus primos que me disseram que seus filhos devem vir primeiro, e eu disse a eles que eles me fizeram perceber que meu filho vem primeiro. Então cancelei seus fundos de faculdade, suas mensalidades de escolas particulares e apenas disse a eles que se meu garoto não faz parte da família deles, e nem eu, eles seriam cortados. Já fui chamado de irracional, mas acho que meu filho vem em primeiro lugar e tomei a decisão certa. Eu fui o babaca por dizer à minha esposa para parar de falar sobre seus problemas de saúde mental em público. O novo hobby de minha esposa é falar sobre como ela tem uma série de problemas mentais, incluindo depressão, TDAH, TOC, TEP e ansiedade. Eu disse a ela que, se ela está preocupada em ter essas condições, deveríamos procurar seriamente um profissional de saúde mental para avaliá-la. No entanto, ela sempre se recusa a ir ao médico porque não precisa da validação de outra pessoa. Eu disse a ela que não se trata de validação, trata-se de encontrar recursos e ajuda para permitir que você viva uma vida melhor e lide com suas lutas. Ela ainda se recusa. Eu sei que muitas pessoas lutam em longas filas e esperam para obter diagnósticos de saúde mental, ou às vezes não são levadas a sério. Esse não é o nosso caso. Temos ótimos recursos de saúde mental disponíveis e clínicas próximas e dinheiro suficiente para pagar uma avaliação. Hoje em dia, minha esposa usa suas condições autodiagnosticadas para se livrar de suas responsabilidades. Ela recentemente parou de fazer sua parte das tarefas porque seu tá é tão perturbador e isso a estressa demais para lutar contra isso. Estávamos fazendo cupcakes para o aniversário da sobrinha dela, e eu os cobri com glacê roxo em vez de azul enquanto ela estava no banheiro. Ela me fez raspar o glacê e refazê-lo porque aparentemente estava desencadeando seu toque, e quando tentei dizer a ela que não era grande coisa, ela ficou chateada comigo por menosprezar sua saúde mental. Agora, eu nunca acusei minha esposa de mentir para tirar vantagem da situação porque quero dar a ela a dúvida. Talvez ela realmente tenha algo acontecendo, ou talvez ela simplesmente não entenda que os transtornos de saúde mental não são traços de personalidade triviais. No entanto, estávamos em uma reunião de família na casa de minha irmã e eu estava conversando com ela, seu marido e minha esposa. Minha irmã lutou contra o transtorno afetivo sazonal debilitante e a depressão sazonal desde a infância. Perguntei a ela como estava funcionando sua nova terapia de caixa de luz e ela me disse que notou algumas melhorias. Minha esposa interveio e disse que também tem depressão sazonal, e tudo o que minha irmã precisa fazer é beber mais cafeína e energia durante o dia, porque foi o que funcionou para ela.
Minha irmã meio que desconfortavelmente riu dela e agradeceu a sugestão, mas percebi que ela estava um pouco chateada porque estávamos tendo uma conversa séria quando minha esposa se intrometeu para dizer isso. Minha esposa ficou um pouco pressionada e disse a minha irmã para não rir dela e levá-la a sério se ela quisesse melhorar sua condição de sobrevivente. Esse comentário me irritou e eu disse à minha esposa para, por favor, parar de falar sobre seus problemas de saúde mental não diagnosticados em público, porque nem mesmo temos confirmação de que ela realmente tem transtorno afetivo sazonal. Minha esposa ficou chocada por eu ter dito isso e parou de falar comigo pelo resto da noite. Quando chegamos em casa, ela explodiu comigo por tentar prejudicar sua reputação em público e fazê-la parecer uma mentirosa. Eu fui o babaca? Não é o babaca. Sua esposa definitivamente está usando esses rótulos de saúde mental para afastar as responsabilidades, e é por isso que é ainda mais importante que ela consulte um profissional. Porque sim, vamos absolutamente dar a ela o benefício da dúvida e assumir que sua esposa tem tudo o que ela diz que luta. Se for esse o caso, ela precisa de ajuda profissional para descobrir como se apropriar de suas condições, em vez de responsabilizar outras pessoas por administrá-las para ela. Fazer você refazer cupcakes porque isso perturbou o toque dela é um excelente exemplo disso. Ela o responsabilizou por sua condição, enquanto ela mesma não fez nada. O mesmo com não fazer tarefas porque o TDAH dela é muito ruim. Ela está fazendo com que todos ao seu redor, principalmente você nestes exemplos, assumam a responsabilidade de controlar seus sintomas, em vez de obter ajuda e descobrir maneiras de gerenciá-los ela mesma. Minha chefe finalmente conseguiu o que estava vindo para ela todo esse tempo. Um tempo atrás eu estava trabalhando em uma creche. Eu era responsável por tudo o que dizia respeito a RH e PR, responsável pela comunicação interna e externa, respondendo a perguntas por telefone, correio ou pessoas que apareciam quando queriam, era responsável por encomendar material e fazer a administração geral, por preparar e avaliando tudo o que tinha a ver com a política envolvida. Para encurtar a história, eu já estava fazendo o trabalho de cerca de 5 funcionários em tempo integral. Além disso, também foi meu primeiro emprego em RH e minha chefe sabia disso. No começo ela era bem legal e podíamos ter boas conversas sobre a pressão do trabalho que ela reconhecia ser uma loucura, para ela também. Logo as verdadeiras rachaduras começaram a aparecer, ela não apenas não podia me ajudar com nenhuma das perguntas que eu tinha sobre meu trabalho, mas também me fazia perguntas diariamente sobre tarefas que ela supostamente fazia há mais de 20 anos. Não entendia como ela ainda não sabia de cor aquelas tarefas e que eu, sem conhecimento da história ou do software, deveria ajudá-la. O que me deixou ainda mais perplexo é que, depois de apenas um mês, eu estava realmente mais fluente nessas tarefas do que ela depois de todo esse tempo. Além de minhas próprias tarefas, eu a estava ajudando em suas tarefas. O que significa que ela exigiu que eu me sentasse ao lado dela por meio-dia e lhe dissesse como fazer suas tarefas. Quando eu dizia que poderia fazer para ela, porque na verdade isso me levaria menos tempo do que apontá-la e ditar o que ela deveria fazer, ela sempre negava. Depois de um mês, ela também começou a tirar férias prolongadas, mal trabalhava 30% do tempo e, quando estava trabalhando, geralmente cuidava da parte de gerenciamento de pessoas e de seu trabalho, o que significa que ela apenas caminhava pela creche. E tinha conversas aconchegantes com os clientes, sua família e as enfermeiras, em vez de realmente contribuir para o trabalho dela. Deixando-me completamente à minha própria sorte em um novo emprego, assumindo sua carga de trabalho e limpando sua bagunça também. Sempre que algo não estava indo de acordo com o plano e eu dizia a ela simplesmente dizia não sei como está ocupado, mas nunca realmente fazia algo a respeito. Depois que o plano dava errado, ela estava lá para falar comigo sobre meus erros e como eu precisava corrigi-los imediatamente. Um dia, depois de estar de férias por 2 semanas inteiras, ela precisava falar comigo sobre um erro que cometi com o pagamento de um de nossos funcionários. Ela me contou como a enfermeira disse a ela que eu não coloquei seus dias de doença no contra-cheque. Eu disse a ela que realmente não tinha, já que a entrada do calendário sempre acontece uma semana antes do final do mês, porque senão você não pode pagar as pessoas no último dia do mês, e a enfermeira ficou doente nos últimos 3 dias do mês. Não tem uma bola mágica que possa me dizer quando as pessoas ficarão doentes no futuro e achei que essa explicação deveria ser clara. Mas ela ficava repetindo que eu tinha cometido um erro ao não colocar aqueles dias de folga em seu calendário. Frequentemente, ela me repreendia por algo que eu havia advertido repetida e explicitamente antes. Mas de alguma forma a culpa sempre foi colocada em mim, e esse também foi o recado que ela deu às enfermeiras que começaram a me tratar como merda também. Desisti e contei minha história em minha entrevista de saída.
Uma semana depois que saí, minha chefe caiu em esgotamento porque de repente ela tinha que fazer seu próprio trabalho e não sabia como fazer e não tinha ninguém para lhe dizer como fazer. A gerência temporária assumiu e viu que tipo de coisa delirante estava acontecendo nos últimos 20 anos na gestão da minha chefe. Ela foi demitida por isso, pois sempre colocou a culpa em seus funcionários enquanto ela era a única incapaz de seu trabalho. A dissolução de uma amizade de 18 anos. Então, basicamente, um dos meus melhores amigos sempre exibiu traços narcisistas, egoísmo e comportamento geral fora de controle. Apesar de tudo isso, ele sempre foi um cara popular, é divertido sair com ele, se dá muito bem com mulheres, etc. E ele tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem valorizadas, apesar de suas características de merda, e geralmente pode ser repreendido quando está falando merda. Ele até me deixou ficar em sua casa por cerca de 3 semanas enquanto eu estava fechando meu condomínio. Apesar de me pedir um pouco de dinheiro durante esse tempo, eu diria cerca de $2.200 no total, mas no final das contas foi uma situação que foi melhor do que qualquer coisa que eu inventaria na hora. Avançando para o ano passado, ele precisava de um lugar para ficar por um mês e não podia se envolver em seus comportamentos degenerativos nas casas de nossos amigos casados. Tenha em mente que ele pode facilmente pagar seu próprio apartamento e chega perto de uma renda de 6 dígitos trabalhando 10 horas por semana para seu primo. Apesar disso, ele deve alguns gombaba do Bronx 6K em dívidas de jogo e, portanto, está completamente falido e precisa de um lugar para recarregar por algumas semanas, sem problemas. A princípio não é grande coisa, além de ser uma bagunça incorrigível de ser humano, sua depravação sempre me divertiu de um jeito de garoto de fraternidade. O cara é uma fonte inesgotável de histórias insanas do tipo ressaca. Então, depois de cerca de 3 semanas conectando esse cara com $30 para refeições, quantidades infinitas de cerveja, centenas de cifrão no valor de licor tequila bourbon etc., também estou começando a notar que as coisas estão faltando. Os primeiros $400 desapareceram do dinheiro que eu estava usando para pagar os reparos do meu carro. Acabei encontrando escondido na capa do telefone dele e fiquei tão mudo que nem sei como processá-lo. O cara resmunga alguma desculpa sobre estar bêbado, etc. Eu sei exatamente o que aconteceu, mas não estou emocionalmente pronto para enfrentar meu amigo de longa data roubando assim. Então, um par de nicks de $400 que eu estava tentando vender online desaparece. Então, cerca de $1.000 em concentrados e comestíveis de cannabis da qualidade que não tenho ideia de como ele roubou acabam faltando quando vou procurar. Eu descobri isso em um dos dias em que ele estava gastando meu dinheiro em golpes strippers, e fiquei tão traumatizado que nem sabia como começar a processar mentalmente algo assim. Mais tarde naquela noite, o filho da puta me liga dizendo que precisa que eu vá buscar e pagar 14 gramas de cocaína de seu amigo e transportá-lo também para seu agenciador de apostas para pagar uma parte grande de seu jogo. Compreensivelmente, recusei esse pedido solicitação e, depois de ser repreendido por 3 minutos ao telefone, acabei desligando. O que selou foi quando comentou que vai ter que reavaliar, ao que respondi, desligo o telefone e bloqueio o número. Eventualmente, ele encontra outro telefone para me enviar uma mensagem e faz um monte de ameaças vis que continuam por cerca de 2 ou 3 semanas. Nos 6 meses seguintes, ele me contata periodicamente fazendo exigências sobre itens fictícios que afirma ter deixado em meu apartamento, pelos quais agora sou responsável por pagá-lo. Merda selvagem. Avanço rápido há alguns meses, então meus amigos em comum estão tentando organizar e intervir e enviar sua bunda gorda para reabilitação antes que ele literalmente se mate. Eu sou o babaca porque eu realmente não dou a mínima se ele se matar, mas... Quero dizer, não desejo a morte de ninguém, mas ele evoluiu para uma criatura tão grotesca que estou tendo muitos problemas para descobrir qualquer empatia no momento. Ele certamente fez o possível para desgastar suas boas-vindas com você, em mais de uma maneira. Algumas pessoas sentiriam ódio ativo por alguém que as maltratou como fez com você, e se você sentir apenas indiferença, você está se saindo melhor do que muitas pessoas. Nunca me envolvi diretamente com uma intervenção, mas entendo que a maioria dos familiares e possivelmente amigos íntimos normalmente estão envolvidos, junto com profissionais de qualquer reabilitação para a qual a pessoa iria se aceitasse os termos da intervenção. Se você não o considera mais um amigo próximo, não o culparia por não querer participar. Talvez se você soubesse de outras pessoas que ele estava roubando que eram menos capazes de enfrentá-lo ou se proteger, e você quisesse se envolver em seu nome, isso poderia fazer sentido, ou para apoiar alguém próximo a você, que optou por participar. Se você teve que bloqueá-lo e interrompê-lo, isso deve ser uma evidência para ele de que o que ele fez com você foi totalmente inaceitável, portanto de certa forma, você já desempenhou seu papel na intervenção dele.
Muito obrigado por assistir, comente sobre sua história favorita e dê like se gostou. Me siga no Instagram, se inscreva no canal e ajude na meta de 1000 inscritos, estamos muito perto. Uma boa noite.